Olá, seja bem-vindo à Fábrica, esse ambiente de formação. Eu tenho certeza que neste lugar você vai elevar o seu ministério a um novo nível. Bom, eu sou o Vitor Nolasco, hoje eu estou aqui como um dos âncoras da Fábrica que está levando esse projeto. E eu tenho aqui hoje comigo um dos mentores desse projeto, de uma das oficinas que nós teremos, que é a Oficina 360, né? Ela vai falar sobre a liderança de jovens adultos, sobre adultos, casais, como impactar uma família em todas as suas gerações. Eu quero apresentar para vocês meu irmão, pastor Lucas Ponte. Tudo bom, pastor? Tudo ótimo. Se apresenta aí pro pessoal que está assistindo a gente agora. Bom, vamos lá, né? Eu sou o Lucas Ponte, sou casado com a Abigail Ponte. Tenho 4 filhos. Pouco filho. É isso mesmo, 4 filhos. O Cauã, de 20 anos, a Mariana, de 10 anos, o Davi, de 8 anos e a Beatriz, de 4 anos. Sou empresário e líder de célula e pastor. Peraí, você é tudo isso. Tu é pai de 4 filhos, é empresário, pastor, casado, né? E você está aqui por um motivo, né? Você foi um dos mentores selecionados para a oficina da Fábrica por um motivo muito específico. Você passou de uma transição, né? Você vem de uma longa jornada de arena, né? Você trabalhou muito tempo com jovens no arena e de repente você teve que mudar essa realidade para uma nova linguagem, um novo público, né? Explica para a gente um pouco, primeiro, o porquê dessa transição, por que você teve que transicionar e quais foram os maiores desafios nessa transição. Então, perfeito. Primeiro, eu queria que vocês entendessem que eu sou da geração que literalmente nasci para Cristo no Arena. Sim. Então, eu conheci Jesus no Arena, quando eu tinha 18 anos de idade. E tem 20 anos, pelo menos 22 anos, né, que eu estava no Arena. Né? Todos os sábados no Arena, célula de Arena, cuidando de adolescentes, cuidando de jovens, né? Então nós viemos desse contexto, e aí sair desse contexto é meio que uma traição, né? Sim. Você sente que você tá traindo ali, né? Quando a gente chega no sábado à noite, você fala assim, cara, eu não vou pro Arena, e aí? Eu lembro que na minha lua de mel, sábado, eu falei assim, não, a gente vai no Arena. A minha esposa, não, mas a gente tá na lua de mel, a gente tá em outro estado. Eu falei, não, mas e aí? É Arena, é dia de Arena. Eu não fui, né? Eu não fui. Seu areneiro raiz. Mas a minha vontade era estar no Arena. Porque nós, literalmente, né, fomos nascidos ali, criados no Arena. Só que o Arena não é o fim. E muitas vezes, né, o contexto da liderança levou o Arena como um fim. Sim. E quando você leva o Arena como um fim, é como se você pegasse um senhor ali que trabalhou 70 anos numa empresa e chega para ele e fala assim, ó, você aposentou, você não vai sair mais de casa. O que acontece com esse senhor, geralmente? Ele morre. Porque perdeu o propósito. Sim. Ele definha e logo ali passa 2, 3 anos ele morre, porque perdeu o propósito. E o Arena não é o fim. O Arena é um momento de transição, é um ambiente de transição. Você vai passar... E você não vai passar a maior parte da sua vida no Arena, você precisa entender isso. Né? Então, a liderança 360, né? o workshop? Oficina. A oficina 360. Tem que lembrar isso, é importante lembrar isso. Né? O pessoal vai demorar para acostumar, mas nós não temos mais workshop, agora são as oficinas da Fábrica, né? É isso mesmo. E de vez em quando a gente vai acabar falando no workshop aqui, porque são 12 anos. 12 anos, né? Mas dentro da oficina 360, nós entendemos que o Arena ele é um meio. Sim. Ele é uma transição para algo que você vai continuar na liderança. Então, eu me vi nessa pegada, eu me vi nessa traição, com medo de trair o Arena, de achar que a minha liderança tinha acabado, achar que a minha liderança estava por um fim, porque também eu estava perdendo as pessoas. Por que eu estava perdendo as pessoas? Porque eu não tinha me adaptado a esse novo cenário. Eu já estava nesse cenário como família, como jovem adulto, como homem, casado, empresário e tudo, mas eu não tinha adaptado a minha equipe, a realidade da minha equipe para esse cenário. E aí, pessoas certas no ambiente errado se tornam as pessoas erradas. Sim. Então eu não tinha as pessoas erradas, eu só estava colocando as pessoas no ambiente errado, que era um ambiente de arena, porque a minha maior tração de trabalho era com pessoas nesse ambiente.
Então eu não estava comunicando mais com os adolescentes de 17, 18, 15 anos. Eu estava comunicando com pessoas de 20, 30 anos, 35 anos. E como é que eu ia trazer essas pessoas para a Arena? O que acontecia? Elas vinham uma vez, duas vezes, depois elas, não, eu tenho um compromisso, não, eu tenho isso, não, eu tenho aquilo. Elas não queriam falar para mim que a culpa era do Arena, Sim. porque elas viam o amor que eu tinha pelo Arena, mas também não viam mais. Você tinha uma equipe que não queria te frustrar como líder, né? Mas que também já não conseguia se encaixar mais nesse ambiente e por medo de te frustrar não queriam ser realistas, né? Isso. E aqui você está falando um negócio muito interessante, que é um processo de transição natural da vida de todo mundo. Você está falando de você chega aqui solteiro, jovem, no Arena, você dá toda aquela energia na sua juventude, mas você casa, você tem filhos, né? No seu caso, 4 filhos, né? E você vai se tornando um empresário bem-sucedido. Então, assim, é uma transição natural, né? E eu acho que esse é o grande ponto aqui, né? Desse conteúdo que nós estamos liberando hoje aqui na fábrica, né? Aquilo que é natural, nós tornamos algo implacável na nossa vida, né? Muitas pessoas deixaram o processo natural de amadurecimento, de crescimento na vida pessoal ser aquilo que travou o ministério, né? É porque elas amadureceram na sua área pessoal, mas elas não amadureceram no seu ministério. Show. Então elas travaram no seu ministério porque tudo que eu construí, por exemplo, de valor, vamos dizer assim, foi no Arena. Então o meu casamento foi no Arena, os meus filhos foram no Arena, a minha empresa foi no Arena. Então você fala assim, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Não existe mais Arena? Como assim? Não, existe. Só que não é um ambiente mais para mim e não é um ambiente de jovem adulto. E quando eu entendi isso e comecei a transicionar a minha equipe para esse novo ambiente, a gente cresceu muito mais. As pessoas começaram... Eu costumo falar que a gente saiu de uma equipe que repelia para uma equipe que começou a atrair as pessoas. Atrair as pessoas. As pessoas começaram a nos procurar. Por quê? Porque a gente já era essa pessoa. A gente já era esse jovem adulto. A gente já tinha essas ferramentas. Só que a gente não tinha um ambiente para essas pessoas. Sim. E aí, quando a gente entendeu que nós somos essas pessoas e nós vamos construir um ambiente para essas pessoas, tudo mudou. Mudou dentro de nós, mudou dentro da nossa mente, mudou as nossas emoções e, conscientemente, mudou a nossa equipe que estava à nossa volta. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Assim, você é um dos nossos mentores da fábrica, né? Você vai estar rodando o Brasil todo aí com a gente, ministrando algumas oficinas. Perfeito. Né? E a gente sempre, geralmente, leva os cases de sucesso, né? Mas, antes de todo sucesso, tem alguns fracassos. Né? Tem algumas coisas que é normal a gente tentar pivotar, a gente tentar transicionar o nosso ministério, mas muitas pessoas desanimam quando começam a tentar essa mudança e acabam fracassando. O fracasso faz parte, né? Eu queria que você trouxesse pra gente, Lucas, pra galera que tá assistindo, quais foram as tentativas que você acha hoje, na sua opinião, que não foram bem sucedidas? Que foram assim, cara, eu tentei, mas isso aqui não colou, né? E aí eu tive que ir para outra alternativa. Eu acho que o maior aprendizado que eu pude tirar desse novo tempo que eu estou vivendo e comecei a viver, né? Já tem 3 anos, 4 anos isso, que a gente começou a viver, é que tem uma passagem na Bíblia que Deus trouxe para o meu coração para explicar o tempo passado, que eu ainda ficava tentando entender. Que a Bíblia fala que Jonas ele recebeu uma missão. E quando ele recebeu uma missão, o que Jonas fez? Ele foi ao contrário. E ele entrou num barco e falou, cara, vou para outro lugar, não quero fazer parte dessa missão. E a história conta na Bíblia que num determinado momento começou a vir as tempestades. E as tempestades elas eram tão grandes que o barco começou a se movimentar, a querer afundar e os marinheiros, né, as pessoas estavam a bordo jogando as coisas fora. E Jonas estava lá de boa, dormindo, tranquilo. Né? E aí o que aconteceu? Jonas identificou que aquela tempestade era um problema dele. E ele falou assim, me jogue para fora. Caraca. E eu entendi que algumas pessoas elas se jogaram para fora do meu barco porque elas eram Jonas no meu barco. Porque elas dentro do meu barco, elas só traziam tempestade. Eu falava assim, nós vamos avançar, nós vamos ter a melhor célula, nós vamos ter a maior regimentação como jovem adulto, nós vamos viver esse novo tempo. E as pessoas, era como se eu entrasse assim, nós somos os piores, nós somos os mais fracos, nós somos os medíocres, entendeu? Sim. Então, assim, porque essas pessoas, elas não entenderam a transição que elas poderiam estar vivendo junto. Então, elas mesmas, algumas delas se lançaram para fora do barco.
E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha equipe. A pior coisa se tornou a melhor coisa. Por quê? Quando tirou o peso desnecessário, quando tirou essa situação, o que aconteceu? Quando o Jonas saiu, o mar acalmou e o barco continuou a viagem dele. Então, em cima disso, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem está transicionando o seu ministério precisa estar pronto para perder? Precisa estar pronto para perder. E não é perder para a igreja, é perder para a equipe. Às vezes a gente acha que tem que só se perde e perde para a igreja. Não, muitas dessas pessoas foram para outras equipes, que na verdade todas elas foram para outras equipes. E glória a Deus. Glória a Deus por quê? Porque desafogou o meu barco. Sim. Porque ele aliviou, parou de trazer a tempestade e trazer aquela tensão que não precisava, e foi ser força em outro ambiente, igual o Jonas. Jonas foi cumprir a missão dele em outro ambiente. Ele voltou para o ambiente que ele deveria cumprir a missão dele. Perfeito. Então, assim, nós precisamos estar prontos para perder, e é o perder para ganhar. O que é o perder para ganhar? É você entender que nem toda perca vai te matar. Sim. A perca ela vai aliviar ali um peso, vai aliviar situações onde você vai continuar avançando. Sim, porque eu sinto que num processo de transição, talvez um dos maiores medos seja o de perder. Eu passei anos construindo algo e agora eu vou ter que virar isso e aí eu vou acabar perdendo. Fala pra gente como eram os seus resultados na época de equipe de arena, quando você estava no auge, né? E como foi durante esse processo, né? Para onde foi esse barco, né? E como você está hoje. Porque eu acho que isso é interessante, né? Quem está assistindo a gente entender que para todo novo passo, né, você precisa talvez dar alguns passos para trás. Perfeito. Né? Explica para a gente como é que foi isso. Então, dentro das oficinas eu vou levar algumas fotos. Quando eu for ministrar, eu vou levar algumas fotos. Inclusive, o bom do iPhone é que tem foto com data, né? Então eu consegui datar as fotos e ficou muito legal dentro da minha apresentação, porque eu tenho a data da minha primeira célula no novo formato Jovem Adulto, eu tenho a data da minha primeira oração de homens aqui na igreja no novo formato Jovem Adulto. Então, assim, tudo isso eu tenho as fotos. Então eu tenho a minha primeira célula, que era 6 pessoas, sendo que era eu, minha esposa, 2, meu irmão e minha cunhada, 4, né? Que tinha voltado para a igreja, um discípulo, 5, um discípulo perdido que apareceu lá, 5, e um ministro de louvor que eu consegui aqui, através da carteirada de pastor, levar ele, entendeu? Através da amizade ali, né? Levar ele para tocar na minha célula, que era um novo formato que eu queria, que eu trouxe para minha célula. Então nós tínhamos 6 pessoas. Isso foi dia 13, se eu não me engano. No dia 27, a minha célula já estava com 3 vezes mais, 18 pessoas. Caraca. Né? E aí a gente foi crescendo e sustentando, crescendo e sustentando. Nesse caminho, a gente reformulou várias coisas, né, nessa caminhada. Mas algumas pessoas permaneceram, outras passaram pela célula e não voltaram mais, só que nós conseguimos manter uma constante, mesmo nossa célula multiplicando, nossa célula já multiplicou várias vezes, mesmo ela multiplicando e as pessoas se tornando líder, que é um outro tabu que as pessoas têm, que fala assim, o jovem adulto não quer ser líder. Sim, verdade. É mentira. É mais difícil fazer com que o adulto se engaje na missão, né? Eu não acredito nisso. Sim. Eu não acredito nisso. Pelo contrário, toda a minha equipe ela é enganjada na missão. Eles são apaixonados pela missão. E aí a gente vai falar disso mais na frente, né? No próximo conteúdo com pontos aqui, nós vamos falar sobre essas ferramentas, estratégias que ele usou para alavancar o ministério. Hoje nós estamos aqui preparando o caminho para isso. Nós estamos falando talvez da dor que você sente aí. Você está num processo de transição, está com medo de perder, né? Está com medo de dar alguns passos para trás. Hoje nós estamos abordando isso porque eu tenho certeza que quem está assistindo a gente aqui agora está passando por essa fase, né? Então, já fica ligado que na próxima vez que o Ponte entrar aqui, é para te trazer muitas soluções. E é legal, meu irmão, que não é só a equipe do pastor hoje que tem uma célula cheia, entendeu? Uma célula grande, porque às vezes a gente, inclusive na apresentação eu vou mostrar também, né? Eu tenho discípulos, vários discípulos que estão com a célula no mesmo ritmo. Entendeu? No mesmo ritmo, né? Então, por quê? Porque nós entendemos esse processo, nós pivotamos para esse novo processo e nós não nos limitamos ao arena, ao processo antigo. Então a gente fala, né, eu tenho uma frase que é muito forte, né, assim, que isso é muito característico de mim. O que eu preciso mudar? Sim. Eu não tenho medo de ter feedback, seja do bispo, seja de um irmão discipulado, seja de um discípulo. Entendeu? Seja de um igual, de uma pessoa que está do meu lado. Eu quero crescer. Se esse feedback vai me trazer um crescimento, se esse feedback vai me fazer pensar e reavaliar, cara, traz para mim.
né? Tipo assim, traz, eu quero, eu preciso, eu quero, para que a gente possa ajustar. Então, dentro dos feedbacks, a gente começou a crescer e a avançar. Então, a minha célula que tinha 6, hoje, né, 4 anos depois, 3, 4 anos depois, tem as datas certinho, ela se mantém sustentável com 30, 40 pessoas e pessoas novas. Sensacional. Então, eu tenho líderes que eu ganhei na rua, jovem adulto do zero, que hoje é líder de célula. Então o pastor voltou para a rua para fazer o feijão com arroz. Na verdade, eu nunca saí da rua. A diferença foi que eu trouxe um ambiente para essas pessoas. Porque eu estava na rua, eu trazia o cara para a arena, ele só vinha uma vez e ia embora. Só que aí eu comecei a gerar um outro ambiente para ele. Sim. Né? Um ambiente maduro, um ambiente disfarçado ali de network, que é um network também. Sim. Um ambiente de informação, um ambiente de transformação, um ambiente de conhecimento. Não é só um ambiente que vai lá e faz. É por que você está fazendo. Qual a dor que tem no seu coração? Para onde nós vamos seguir? Então nós conseguimos gerar esse ambiente onde as pessoas se sentem parte e as pessoas querem multiplicar esse ambiente. Sim. Que é a nossa maior dor como líder, como pastor, porque a gente tem isso muito forte dentro de nós, mas e os nossos discípulos? É porque você fala, minha cabeça já fica... A rocha. Né? O jovem, né, ele quer multiplicar uma célula. O adulto quer multiplicar um ambiente. Perfeito. Cara, anota essa aí pra tu fazer no final. Vou botar aqui, tá gravado aí, eu vou... Mas quando você fala isso, é exatamente isso que eu tô entendendo. O jovem, ele tem uma missão, né? Na juventude, é mais fácil você colocar uma missão pro jovem, multiplicar células, né? Talvez essa linguagem já não sirva tanto para o adulto. Agora, quando o adulto se sente bem no ambiente, ele quer carregar esse ambiente, né? E aí, a gente entra num ponto que é o seguinte, a missão é a mesma. O que muda? A linguagem. A roupagem, né? A linguagem dentro da roupagem nova. Então, assim, o jovem, ele vai ganhar o jovem das drogas, né? Sim. E o adulto, ele vai ganhar o amigo dele da balada ali, também das drogas, ou as famílias. Eu trabalho muito em cima de família. Então, todas as minhas orações, ou todos os meus ambientes, vou dar minha célula. Eu tive discipuladão agora. No meu discipuladão, eu faço um ambiente de oração pelas famílias. Sim. Então vamos orar pelas famílias, ora pela sua família, ora pela família dos seus amigos. Qual é o seu amigo que a família está destruída, que o casamento está destruído? Você sabe, você tem um, ora por ele agora, abençoa a vida dele agora, declara que o mesmo ambiente que você está aqui é o ambiente que ele vai estar, que é a mesma linguagem, assim, a mesma do jovem, só que a linguagem e a roupagem diferente, trazendo para a minha realidade. Então os pais estão lá, os filhos estão num outro ambiente ali do lado, eu mando trazer os filhos, agora você vai abençoar os seus filhos. Você vai orar pelos seus filhos. Interessante. Entendeu? Então, assim, isso traz essa conexão, isso traz essa força, e aí mais famílias querem vir. Mais jovens adultos querem vir. Então, ou o cara vem porque ele tem família, ou o cara vem, ou a mulher vem porque ela quer formar uma família. Sim. E ele vê na nossa família e nas famílias à nossa volta esse exemplo, né? Sim, sim. Essa autoridade, essa vontade. Então, você falou assim, os pais vêm, querem trazer os filhos, né? Então, eu já estou entendendo aqui que a sua equipe, ela não é uma equipe que trabalha só com adultos, né? Por exemplo, na sua célula ali, vamos dar só um spoiler, né? Na sua célula ali, você recebe, né, os adultos. O que acontece com os filhos enquanto os adultos estão na célula? Então, a gente tem um ambiente para essas crianças. A gente tem um ambiente onde os meus filhos hoje, né, de 10 e 8 anos se revezam. O Cauã, ele tem a equipe dele, é da equipe Força, agora mudou, né? Reino, equipe Reino. E ele tem um ambiente dele. E os meus 2 filhos menores, eles ajudam a administrar essa célula, a cuidar dessa célula, com a supervisão sempre de um adulto. Então tem um adulto lá supervisionando esse ambiente, essa salinha, que aí passa desenhos, né, evangélicos, enfim, filmes, e tem uma palavrinha, uma oração para eles. Porque o que acontece? O pai, ele precisa não só se sentir bem, ou melhor, mais do que ele se sentir bem, ele quer um lugar onde o filho dele se sinta bem. Então já tive vários pais chegar lá e falar assim, meu filho, ele tava, tipo assim,
falando numa linguagem grotesca, enchendo meu saco para vir para a célula, porque eles queriam participar. E eu vim, entendeu? Sim. E às vezes o pai vai pelo filho, porque o filho sabe do dia, sabe da célula, e o filho leva o pai. E aí o filho vai para o ambiente. A criança chega, já solta o pai. E é incrível, porque tem criança que, pela criação, ela não quer soltar o pai de jeito nenhum. Mas lá, com a nossa dinâmica da célula, cara, uma célula, no máximo uma célula. Na segunda célula, a criança já vai para as crianças. Porque a Mariana vem, acolhe, o Davi vem, acolhe, as outras crianças vem, vamos brincar, vamos estar junto e tal. Eles já entendem, né, as crianças que têm mais tempo ali, já entendem que aquele ambiente é um ambiente de adulto e eles vão ter o ambiente deles. Sensacional. Então, hoje você está conseguindo influenciar a família como um todo, né? Sim. Assim, e isso é muito importante. Esse conteúdo aqui, ele realmente é um conteúdo mais pocket, né? Nós estamos aqui preparando o caminho para aquilo que vai acontecer no meio do ano, né, em todas as Saras Conference, né? Tem gente que chama de celebrações ainda. Então, assim, nós estamos fazendo um aquecimento aqui, né? Vai ter muito conteúdo que ainda vai sair para você, eu tenho certeza. Mas, antes de passar aqui a última pergunta para o Lucas responder para a gente, o que é a Oficina 360? Né? É uma oficina que vai trabalhar a nova linguagem nesse processo de transição. Ou seja, é a equipe que consegue tocar em todas as gerações de uma família. Como o Lucas falou aqui, os pais estão na célula, existe um ambiente para os filhos. O filho do Lucas já tem um movimento com jovens que também envolvem os adolescentes. Então, qual é a proposta, né, dessa oficina e dos conteúdos que vão vir a seguinte? É que você consiga transicionar, você que está nessa fase de sair do arena para trabalhar com adultos, jovens adultos, te ajudar a ser um líder que toca em todas as gerações de uma família. É isso que te espera nos próximos conteúdos, é isso que te espera também na fábrica quando ela estiver passando pela sua cidade. Eu tenho certeza que vai ser precioso. Agora, só a última coisa, e são as nossas considerações finais. Vamos lá. Dá uma dica pra gente. Quais são os primeiros passos que uma pessoa que está transicionando de uma realidade de um ministério de arena, de jovens, para essa nova realidade de uma equipe 360? O que você daria de conselho? Qual o primeiro passo que essa pessoa tem que dar? Eu já estava nessa realidade e veio um líder transicionado para a gente. E esse líder, ele era um líder que tinha manto, esse líder, e ele chegou para a gente com muitas vontades de crescer e muita sede de crescer, só que com a cabeça do arena, né? E ele chegou para mim e falou assim, pastor, conta comigo, nós vamos levantar a equipe. Aí eu falei, levantar o quê, né? A gente já tá voando, né? Mas enfim, né? Nós vamos levantar a equipe, nós vamos avançar, e tem mais. E lá no grupo, eu vou puxar a galera, quando o senhor falar, eu vou puxar, eu vou começar a citar nome, vou começar a cobrar, eu vou começar a fazer isso. Sangue no olho. Posso fazer isso? Eu falei assim, você até pode, mas se você fizer isso, você vai perder os seus irmãos. Antes de você fazer isso, por que você não pergunta pro seu irmão o que ele precisa? Por que você não serve o seu irmão? Então, o que eu aprendi foi, a maior dica que eu posso te dar é, sirva seus discípulos. Se você quer crescer, se você quer pivotar, sirva seus discípulos. Seja o maior exemplo. Mostre para eles que dá certo. Então, eu não cheguei para os meus discípulos e falei assim, a partir de hoje vocês têm que fazer isso. Eu falei, a partir de hoje eu vou fazer isso. Entendeu? Então, assim, mais do que a gente apontar o dedo, é a gente trazer isso pra gente. Então, traga a responsabilidade para você. Mude o que você precisa mudar. Antes de você procurar a mudança na equipe, né, aquela frase que é verdadeira, seja a mudança. Então, eu cheguei pro meu discípulo, né, para esse meu discípulo novo, falei assim, chama seu discípulo para almoçar. Chama seu irmão para almoçar. Pergunta pro seu irmão como é que tá o dia dele. Se seu irmão faltar um discipulado, pergunta para ele se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa. Vai nessa esfera, ganha primeiro o coração. Então, muitas vezes, nós queremos primeiro tracionar para depois ganhar. Cara, ganha primeiro o coração. Constrange em amor. Constrange eles em amor, em graça. Aí sim você vai ter a autoridade para falar assim, cara, senti sua falta. Cara, você tá vacilando. Você tá, né, como é que diz o outro lá? Você tá patinando, o que está acontecendo? Aí você vai poder puxar ele. Cadê as pessoas? Cadê a sua responsabilidade? Então, assim, se existe uma dica que eu posso dar seja você a mudança. Legal. E o restante vai acontecer. Perfeito, perfeito. Bom, é isso, né? Nós demos o nosso primeiro passo como fábrica, trabalhando a Oficina 360, uma nova linguagem de liderança, e a próxima vez que o Lucas entrar aqui, já vai ser com muito conteúdo prático e muito
muita estratégia que ele utilizou para pivotar a equipe dele. Eu tenho certeza que vai te ajudar também. Fora isso, você vai receber e-book, você vai receber conteúdo, dica de leitura, muita coisa para você poder consumir e levar seu ministério para um novo nível. Bom, esse é o Ambiente da Fábrica. O Lucas é um dos nossos mentores. Existem vários outros mentores que vão passar por aqui trazendo coisas preciosas para você. Quero agradecer você ter ficado aqui com a gente até agora. Obrigado. Até a próxima. Até o próximo. Eu ia falar próximo episódio, né? Até a próxima vez que a gente aparecer aqui na fábrica. Já nós voltamos. Um abraço. Obrigado.